27 de outubro de 1962, o mundo esteve a poucos segundos da Terceira Guerra Mundial. Dentro do submarino soviético B-59, isolado no fundo do oceano e sob ataque da Marinha dos Estados Unidos, um tripulante enfrentava a decisão mais difícil da sua vida. Ele tinha somente duas opções: lançar uma ogiva nuclear contra as embarcações americanas, desencadeando um conflito que poderia exterminar toda a raça humana, ou se render, condenando a si mesmo e a sua tripulação como criminosos de guerra, trazendo humilhação para a União Soviética, a sua terra natal. Sem comunicação com o mundo exterior, nenhum dos tripulantes tinha certeza se as explosões ao redor do submarino eram um ataque direto ou um aviso. Acreditando que a Terceira Guerra Mundial havia começado, o capitão e o oficial político votaram pelo lançamento de uma ogiva nuclear contra os americanos. Faltava somente um voto, o voto do segundo capitão, para que a tripulação desencadeasse os eventos que mudariam totalmente o destino da humanidade. Um debate ardiloso entre os três homens se iniciou e a decisão que poderia ter mudado o mundo para sempre recaiu sobre um único homem: Vasily Arkhipov. Em 1959, um pequeno país no Caribe estava prestes a se tornar o epicentro de uma das maiores crises da história moderna. Após anos de conflito, Fidel Castro havia finalmente instaurado um regime socialista em Cuba, a apenas 145 quilômetros da costa americana. Pela primeira vez, o comunismo havia chegado às Américas, e para os Estados Unidos, isso era uma ameaça inaceitável. A resposta americana surgiu na forma de um ataque coordenado pela CIA, a invasão da Baía dos Porcos. O plano era arriscado: treinar exilados cubanos para invadir Cuba, derrubar Castro e restaurar um governo pró-Estados Unidos. E entre os dias 17 a 20 de abril, o plano foi executado, mas foi um completo desastre. As tropas cubanas rapidamente esmagaram os invasores, com quase todos os exilados sendo capturados ou mortos. O fracasso foi um golpe humilhante para o governo dos Estados Unidos e para o recém-eleito presidente John Kennedy. Sua reputação ficou abalada, enquanto para o vitorioso Fidel Castro, o fracasso da invasão foi a prova de que os Estados Unidos nunca aceitariam sua presença e tentariam derrubá-la a qualquer custo. O episódio fortaleceu ainda mais a aliança entre Cuba e a União Soviética, e dessa aliança, o líder soviético Nikita Khrushchev viu a oportunidade perfeita para implementar um plano perigoso. Em novembro daquele ano, mísseis nucleares americanos foram instalados na Itália e na Turquia, capazes de atingir facilmente importantes cidades russas. Se os Estados Unidos poderiam ter mísseis na porta da União Soviética, por que os soviéticos não poderiam ter o mesmo na América? Portanto, durante o verão de 1962, mísseis nucleares soviéticos foram instalados em Cuba, capazes de atingir Washington, Nova York e outras grandes cidades em minutos. Com esse armamento, ambas potências mundiais se preparavam para uma inevitável guerra. Mas os mísseis não eram o único plano para a ilha. Em paralelo, os russos iniciaram a Operação Anadyr, uma missão para transformar Cuba em uma base militar estratégica. Tropas, caças e navios de guerra seriam enviados para a ilha, incluindo uma frota de 4 submarinos da classe Foxtrot. Cada um desses submarinos carregaria um segredo mortal, um torpedo nuclear de 10 quilotons, com poder destrutivo equivalente à bomba de Hiroshima. Esses torpedos nucleares não precisariam de uma ordem direta de Moscou para serem lançados e acionados. Contudo, havia uma única restrição: para lançar o torpedo, era necessário o consentimento unânime de todos os oficiais superiores a bordo do submarino. Um veto de qualquer um deles impediria o disparo. Essa pequena regra se tornaria crucial nos momentos mais tensos da humanidade. 14 de outubro de 1962, um avião espião U-2, pilotado pelo major americano Richard Hazer, sobrevoou Cuba e capturou imagens reveladoras do território inimigo. Mísseis nucleares soviéticos estavam sendo instalados. Quando essas fotos chegaram à Casa Branca, o pânico se instalou. Nunca a humanidade esteve tão próxima de um conflito nuclear. Kennedy e seu conselho debateram as possíveis opções: um ataque aéreo, uma invasão total de Cuba ou uma resposta diplomática. Mas então, 4 dias depois, uma nova descoberta aumentou ainda mais a tensão. Em 18 de outubro, uma mensagem vinda da França alertou os americanos sobre uma movimentação incomum. Submarinos soviéticos estavam atravessando o Oceano Atlântico, indo em direção às águas cubanas. Os americanos não tinham ideia do que havia nesses submarinos e quais eram seus verdadeiros propósitos, mas o tempo era curto e qualquer passo errado poderia significar o início de uma guerra nuclear. Os Estados Unidos precisavam tomar uma atitude. O presidente Kennedy fez um anúncio que mudaria a história. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. Para impedir que novas armas soviéticas chegassem a Cuba, Kennedy ordenou um bloqueio naval, uma ação extremamente arriscada. Qualquer navio soviético que tentasse furar o bloqueio poderia ser atacado, potencialmente causando uma guerra entre os países.
A União Soviética não ficou nada satisfeita, já que essa zona de quarentena burlava normas de trânsito livre em águas internacionais. E em Cuba, Fidel Castro estava convencido de que os Estados Unidos iriam invadir o seu país e pediu com urgência aos soviéticos o uso das ogivas nucleares em cidades americanas. Os próximos dias seriam de pura tensão. Nenhum dos dois lados queria recuar. Os 4 submarinos receberam ordem de estar em alerta máximo e continuar a missão em segredo. Também foram avisados sobre a possibilidade de ataque americano assim que ultrapassassem a zona de quarentena. As horas seguintes colocariam as 2 maiores potências nucleares da Terra em rota de colisão direta. E dentro de um desses submarinos, as coisas só pioravam para os tripulantes. O interior do B-59 parecia um inferno. O submarino não fora projetado para as águas quentes do Atlântico e sofria as consequências disso. A temperatura nos compartimentos passava dos 40 graus e na sala dos motores o calor chegava a insuportáveis 60 graus Celsius. Exaustos, os homens desmaiavam no meio de suas funções, caindo no chão feito dominós. O nível de CO2 era várias vezes superior ao normal. O ar era pesado, úmido, sufocante. A falta de água potável causava uma desidratação rápida. A sanidade estava se esvaindo junto com o oxigênio, mas eles não tinham escolha. Os sistemas do submarino estavam falhando um por um e as baterias morrendo. Havia infiltrações em alguns compartimentos, reduzindo drasticamente a profundidade que poderiam atingir. A necessidade de permanecerem escondidos impedia qualquer tentativa de comunicação com Moscou. Eles estavam sem informação do mundo exterior e sem ajuda, completamente sozinhos no oceano. Enquanto isso, do lado de fora, o cerco estava se fechando. Em 25 de outubro, os americanos finalmente descobriram um dos submarinos. O B-130 foi descoberto pelo USS Blend e uma perseguição começou. Sem energia e com motores avariados, foi forçado a emergir e se render. Agora era só uma questão de tempo até que os americanos encontrassem os outros um por um. E isso aconteceu no dia mais perigoso da humanidade. Durante a Guerra Fria, 27 de outubro ficaria conhecido como o Sábado Negro. Pela manhã deste dia, um avião espião U-2 dos Estados Unidos foi abatido sobre Cuba, matando o piloto, o Major Rudolph Anderson, sendo visto como um ato direto de agressão contra os americanos. Mais tarde, outro avião U-2 acidentalmente se desviaria para o espaço aéreo soviético perto do Alasca, quase desencadeando uma resposta militar dos russos. Entretanto, o evento que marcaria para sempre este dia ocorreu aproximadamente às 17 horas. O B-59 foi detectado pelos porta-aviões Randolph e mais 11 destroyers americanos, sendo forçado a mergulhar fundo no oceano. As tropas navais americanas começaram a bombardeá-los com carga de profundidade, para que os submarinos subissem até a superfície e se identificassem. Segundo Vadim Orlov, embora as explosões não fossem letais, para os tripulantes era como se alguém estivesse dando marretadas no casco metálico. Todos estavam cientes das tensões globais e do medo de um conflito nuclear. Portanto, era fácil supor que essas explosões se tratassem realmente de bombas nucleares explodindo sobre suas cabeças. Sem alternativas, o comandante Valentin Savitsky chegou no limite de sua fúria. Talvez a guerra já tenha começado lá em cima, enquanto estamos nos virando aqui. Nós vamos explodi-los agora, iremos morrer, mas vamos afundar todos eles. Já à beira do colapso físico e psicológico, os oficiais a bordo tinham que tomar uma decisão que poderia definir o destino da humanidade. Savitsky não tinha dúvidas de que a Terceira Guerra Mundial estava acontecendo. O oficial político Ivan Meslenikov também acreditava nisso. Para eles, a única alternativa seria revidar com tudo o que tinham, e significava lançar o torpedo nuclear. Mas havia um obstáculo entre eles: Vasily Arkhipov. Vasily era um homem calmo e, naquele momento, sua mente trabalhava em velocidade máxima. No meio do caos do submarino, com homens desfalecidos e oficiais desesperados, Arkhipov entendeu algo que seus colegas não enxergavam. Bombardeio de carga de profundidade não era um ataque. Se os americanos quisessem afundá-los, já o teriam feito há muito tempo. Aquilo era uma tática para forçá-los a emergir e a se identificarem. Além disso, lançar um torpedo nuclear sem um comando direto da liderança soviética era uma decisão precipitada e irresponsável que poderia levar a uma guerra que nenhum dos dois lados queria lidar. Normalmente, o uso de torpedos nucleares presentes em um submarino precisa somente do voto dos 2 oficiais superiores a bordo, o comandante e o oficial político. Sendo o chefe de Estado-Maior da flotilha dos 4 submarinos Foxtrot, Vasily Arkhipov tinha que estar a bordo em um deles. Estar justamente no B-59 foi pura coincidência. Se ele estivesse presente em qualquer um dos outros 3 submarinos, Savitsky e Meslenikov teriam disparado o torpedo, e o mundo de hoje poderia nem mesmo existir. Sob a pressão esmagadora dos olhares carregados de medo, Vasily se manteve firme em sua decisão e disse não. Sem consentimento unânime dos oficiais, a única coisa que restava agora era retornar à superfície.
O submarino enviou um sinal de ecolocalização, que significava que iria subir, e conforme subiam, as explosões foram diminuindo e a tripulação esperou pelo seu destino. Ao invés de explosões ou comandos para se render, o que ouviram foi algo inesperado. Um rádio tocando jazz. Um destroyer americano iluminou o submarino e começou a tocar a música. Era uma mensagem não oficial, um sinal de que, pelo menos naquele momento, os dois lados ainda não estavam em guerra. A exausta tripulação soviética entendeu que sua missão havia chegado ao fim. O B-59 não seria atacado. Nenhum americano invadiu o submarino ou revistou sua carga. Nenhuma rendição foi exigida. Apenas um breve contato entre os oficiais das embarcações foi feito. Uma comunicação sem agressividade. A situação interna finalmente melhorou, com as baterias e os sistemas do submarino retornando à funcionalidade. Na manhã seguinte, em 28 de outubro de 1962, veio a notícia que mudaria tudo. Nikita Khrushchev e John Kennedy chegaram a um acordo. A União Soviética retiraria seus mísseis de Cuba, em troca da remoção em segredo dos mísseis americanos na Turquia e na Itália. Além disso, os Estados Unidos prometeram publicamente que não invadiriam Cuba, desta forma encerrando oficialmente a crise. O B-59 recebeu ordens para retornar à União Soviética, mas o retorno deles não foi nada heróico. Em vez de receberem reconhecimento, comandantes dos submarinos foram recebidos com críticas e interrogatórios. As autoridades soviéticas acreditavam que eles deveriam ter afundado no fundo do oceano em vez de emergirem e serem avistados pelos americanos. Apesar da frieza na recepção, nenhuma punição severa foi aplicada. O incidente, no entanto, foi classificado como segredo absoluto. A verdade sobre o que aconteceu ficou oculta por quase 4 décadas. Apenas em outubro de 2002, Vadim Orlov revelou ao mundo os detalhes da crise em uma conferência realizada em Havana para marcar os 40 anos do incidente. Foi quando a humanidade soube que cada um daqueles submarinos carregava um torpedo nuclear e que a nossa espécie foi salva porque um homem votou não. Em 27 de outubro de 2017, 55 anos após a crise dos mísseis, Arkhipov foi homenageado com o prêmio Future of Life Award, um reconhecimento raro para indivíduos cujas ações evitaram catástrofes globais e contribuíram para a conservação da vida na Terra. Infelizmente, Vasily Arkhipov não pôde receber nenhuma dessas homenagens. Faleceu em 19 de agosto de 1998, vítima de um câncer nos rins. Seu nome ficou ausente da história por muito tempo, mas seu legado jamais será esquecido. Ao receber o prêmio pelo pai, sua filha, Helena, afirmou que ele sempre achou que fez o que devia fazer e nunca considerou suas ações como heroísmo. Mas, para o resto do mundo, Vasily Arkhipov foi, sem dúvida, um herói.